pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, da mesa de renda variável da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, quarta-feira, dia 6 de março de 2024. E o mercado opera com viés levemente positivo agora pela manhã, refletindo os dados de exportação da Alemanha, que vieram acima do esperado, e também com os investidores aguardando pelo início do depoimento do presidente do Banco Central no Congresso americano hoje. Lá na Ásia, o fechamento ficou misto, com o Japão em queda, com o setor de tecnologia que realizou um pouco depois das altas recentes, enquanto na China, hoje, a sessão ficou levemente positiva. Lá na Europa, o mercado está mais otimista, refletindo os dados de exportação da Alemanha, que vieram acima do esperado, o que sinaliza que a maior economia da zona do euro pode estar reagindo. Além disso, o mercado europeu também deve ficar de olho na divulgação do orçamento do Reino Unido, que pode vir com cortes de impostos. Indo para os Estados Unidos, ontem foi mais um dia de queda antes das falas do presidente do Fed, que começa hoje. Lá em Nova York, ontem o Dow Jones caiu 1,04, o S&P caiu 1,02 e o Nasdaq fechou com queda de 1,65%. Destaque para a queda do setor de tecnologia com a Apple, que ontem caiu quase 3% depois que saiu a notícia de que a empresa perdeu quase 24% do volume de vendas de iPhones na China. Na parte de indicadores, ontem o PMI de serviços veio abaixo do esperado, fez com que os juros futuros lá nos Estados Unidos caíssem e acabou influenciando também a nossa curva de juros na sessão de ontem. Os investidores ficaram no aguardo pelos depoimentos do presidente do Fed, o Jerome Powell, que começa hoje e vai até amanhã lá no Congresso americano, onde ele deve falar mais sobre as perspectivas econômicas, deve comentar, é claro, sobre juros e inflação, o que pode acabar influenciando nas expectativas sobre a queda de juros lá nos Estados Unidos. Além disso, na agenda de hoje saem relatórios de emprego, sai o relatório privado ADP às 10h15 e também sai o relatório de mercado de trabalho JOLTS ao meio-dia. Esses dois devem servir aí como uma prévia para o relatório Payroll que vai vir na sexta-feira. Fora isso, hoje também sai a publicação do livro Bege, que compila uma série de dados econômicos americanos e que, claro, também pode acabar influenciando nas expectativas de quedas de juros. Vamos para a bolsa agora atualizar aqui. S&P Futuro está subindo 0,40, Eurostock 600 subindo 0,25, FTSE de Londres subindo 0,29% agora. No Japão, o Nikkei hoje caiu 0,16 e na China, o Xangai Composite subiu 0,12. O índice dólar, o DXY, está caindo 0,19 e os juros de 10 anos no mercado americano estão subindo 0,56%, com os juros agora cotado a 4,15 no anualizado. O petróleo agora está subindo, o Brent está subindo 0,65 e está cotado a 82 dólares e 58 centavos o barril. Hoje o petróleo responde aí nos sinais de recuperação da economia lá na zona do euro, por lado da demanda, e do lado da oferta reflete também as notícias de extensão de cortes de produção pelos países da OPEP. O minério de ferro hoje fechou com queda na China nessa madrugada, caiu 0,23% lá em Dalian e terminou a sessão hoje aos 122 dólares e 44 centavos a tonelada. Falando de criptomoedas, ontem o Bitcoin bateu a máxima histórica, encostando nos 70 mil dólares. Depois disso ela caiu para quase 59 mil dólares, mas voltou a subir agora, operando nos 65.500 dólares, a maior criptomoeda do mundo. Aqui no Brasil, ontem o Ibovespa também fechou com queda, caiu 0,19 e fechou o dia aos 128.098 pontos. O dólar ontem subiu 0,17 e terminou o dia aos R$ 4,95. A nossa curva de juros ontem aliviou em quase toda a extensão, muito ajudada também pela curva de juros americana e também pela revisão para baixo nas expectativas de inflação que saiu ontem no boletim Focus. Na parte de indicadores, ontem a inflação ao produtor nacional caiu 0,31% em janeiro. Essa é a terceira queda consecutiva, o que, claro, acaba contribuindo para o ciclo de quedas da nossa taxa Selic. Nas ações, ontem pesou bastante no Ibovespa a queda da Vale, que ontem caiu 1,3%, depois que a China não anunciou nada de muito novo sobre os pacotes de estímulos para o país. Além disso, a Vale também vem refletindo os ruídos com relação à troca da presidência da companhia. A Petro ontem também segurou o Ibovespa, ontem Petro 4 caiu 0,30%, acompanhando a desvalorização do petróleo na sessão de ontem, mas quem acabou caindo mais percentualmente dentro do Ibovespa foi a Vibra Energia, que ontem caiu 5,5%, refletindo a publicação do balanço trimestral. Do lado positivo, o destaque ficou para a Cogna, que ontem subiu mais de 5% depois que a XP elevou a recomendação para compra nos papéis da empresa, citando que o setor de educação está caminhando para uma temporada de captação de alunos. Para fechar aqui na agenda local, hoje vai sair produção industrial de janeiro, o número deve vir com uma queda na leitura mensal de 1,3%, na base anual a leitura deve ficar positiva em 2,8%. Na temporada de resultados, hoje, depois do fechamento de mercado, vai sair o balanço da CSN e da 3R Petróleo para a gente acompanhar. Bem, esses são os destaques para hoje. Eu agradeço a sua companhia e te desejo um excelente dia. Um grande abraço, valeu e até amanhã.